Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor. Hoje vou apresentar para os meus alunos da disciplina Mecânica dos Fluidos, do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas, um pouco sobre viscosidade. Procurem não se assustar muito com isso. A viscosidade é fundamental quando a gente vai fazer a modelagem de escoamento de fluidos. Seja no regime laminar, onde a gente está determinando o perfil de velocidades usando as equações de Navier-Stokes, seja no balanço global, usando a equação de Bernoulli. Até agora, a gente informou o valor da viscosidade, mas para algumas substâncias a gente tem algumas complicações. Por exemplo, os gases, os metais líquidos e as escórias. Vou começar com a viscosidade dos gases. A gente tem alguns modelos. Um dos principais é a teoria cinética dos gases, que ela considera as moléculas como esferas rígidas, com diâmetro e massa definida como se fossem bolas de bilhar. A única interação entre elas é quando elas se chocam. Fora isso, não existe interação. As colisões são perfeitamente elásticas, então toda a energia do impacto ela é retornada em outro movimento. Elas estão uniformemente distribuídas, estão sempre em movimento e qualquer direção ou velocidade é igualmente provável, desde menos infinito até infinito. A teoria do potencial de Lennard-Jones é uma teoria mais moderna. É um modelo mais moderno e realístico. Ele considera todo o campo de forças de atração e repulsão que envolvem as moléculas. Tá vendo só o que dá? Mecânica dos fluidos faz isso. Faz a gente chorar e entrar em desespero. Vai com calma. Ela usa a energia do potencial de Lennard-Jones, que é apresentada esquematicamente nesse gráfico. Ele mostra que para grandes distâncias, assim como no modelo cinético, a energia é muito pequena. Quando vai se aproximando, começa a ter uma energia de atração, até um valor máximo de atração, né, uma energia mínima, quando começa a ter uma reversão que a gente está tendo repulsão. Como são as fórmulas? Como que a gente determina a viscosidade usando essas equações? Na teoria cinética dos gases, a gente usa essa equação aqui. A viscosidade vai ser igual a 2 sobre 3π elevado a 3 meios, vezes a raiz quadrada da massa. Vamos colocar os valores aqui que ajuda, né? Viscosidade do gás vai ser em poase. A massa de uma molécula em grama. A constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 a menos 16 erg por molécula vezes Kelvin. A temperatura tem que ser dada em Kelvin. E o diâmetro de uma molécula em centímetro. Então é uma fórmula direta. É fácil de aplicar. Só que tem alguns problemas, essas simplificações de virar e falar que as moléculas só se interagem quando chocam. Ainda tem um outro problema, que o efeito da temperatura ele só é qualitativamente atendido. Na verdade seria um T elevado a N, com N variando de 0,2 até 1, ficando uma média de 0,5. Mas qualitativamente é uma boa fórmula. Se a gente não precisa de um valor muito exato, tá boa. Mas o potencial de Lennard-Jones é muito mais interessante, apesar de ser um pouco mais complicado de se calcular. A viscosidade vai ser igual a essa constante, 2,6693 vezes 10 a menos 5, que multiplica raiz quadrada da massa molecular do gás, em gramas por mol, vezes a temperatura em Kelvin, dividido pelo diâmetro da colisão da molécula em Armstrong, vezes a integral de colisão da teoria de Chapman-Enskog. É claro que eu li, eu não vou saber esse nome de cor. Então vamos lá. Constante, fácil. Massa molecular dos gases, fácil. Temperatura, fácil. Só que aí a gente tem o sigma e o ômega. O sigma estava lá no diagrama, no gráfico, mas é muito difícil de avaliar no gráfico. Vamos ver como que a gente faz isso. Olha só, tabela. Sigma, eu tenho ele tabelado imediatamente para cada gás. Então, fácil de obter.
O ômega eu não tenho, mas eu tenho esse epsilon sobre KB. E daí, para que eu vou usar um epsilon sobre KB? Porque, eu queria que isso aqui aparecesse depois, de surpresa, apareceu de uma vez. A gente tem essa equação aqui, que o log de ômega é igual a menos 0,2071 menos 0,4662 log de KBT sobre epsilon. Eu tinha o epsilon sobre KB, então epsilon sobre KB dividido por T dá esse valor aí. Essa equação, para quando KBT sobre epsilon é menor do que 2, se for maior do que 2, aí eu tenho que usar essa outra equação. Ou vou direto nessa tabela. Se houver necessidade, a gente faz uma interpolação. É muito mais prático do que usar essa fórmula, pelo menos na minha opinião. Se você estiver usando uma calculadora científica, quiser guardar a fórmula dentro da memória, ou estiver usando o computador e colocar na planilha de Excel, fique à vontade, funciona muito bem. Se não, se estiver fazendo uma prova no papel, com calculadora de padaria, vai ser muito mais interessante usar essa tabela. Quando a gente tem uma mistura de gases, a gente vai ter que fazer uma espécie de média ponderada. Como que a gente vai? É uma equação simples. Vai ser isso aqui. A viscosidade da mistura vai ser igual a somatório com I indo de 1 até N, onde esse I aqui são os gases que compõem a mistura, que multiplica a fração molar, que para gases também é igual à fração volumétrica, que é igual à porcentagem do gás, vezes a viscosidade desse gás, vezes a raiz quadrada da massa molecular desse gás, dividido pelo somatório do fração molar vezes a raiz da massa molecular. Então você vê que esse somatório sobre esse, o que sobra é o μ. Então não deixa de ser parecido com uma média ponderada. Essa é a equação que vai nos dar a viscosidade de uma mistura de gases. Para a gente verificar se ficou claro essa aulinha simples, rápida e didática, vou deixar para vocês um exercício. Calcular a viscosidade do ar a uma temperatura de 20 graus Celsius, considerando como uma mistura de 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Aí eu tenho aqui a massa molecular do nitrogênio, a massa molecular do oxigênio. Eu já passei os slides do Data Show, né, esse arquivo PowerPoint, já passei no SGA para vocês. Eu vou parar por aqui. Esse meu arquivo de PowerPoint, ele inclusive, além dessa viscosidade de gases, ele já contempla a viscosidade de metais líquidos e até a viscosidade de escórias. Claro que eu tinha que pôr um robô de metal líquido para representar a viscosidade do metal líquido. Mas de qualquer forma, jogar isso tudo em um vídeo só vai ficar muito pesado, muito cansativo. Então eu vou parar esse vídeo por aqui, deixar vocês se divertirem com esse exercício. Depois eu faço um vídeo também solucionando esse exercício para vocês conferirem. E espero que se deem muito bem. Muito obrigado e até a próxima.